Olá, queridos amigos. Bom, vamos começar aqui a série da fonte. Eu antes queria falar aqui um bocadinho, antes de falar do circuito. Eu tenho andado a pensar como é que devia de fazer esta série de vídeos. E eu pensei fazer de um ponto de vista que a pessoa possa aprender como projetar, portanto, a fonte de alimentação, até porque cada pessoa vai ter a sua aplicação, se calhar, para a fonte de alimentação. Poderá ser uma fonte de alimentação para um amplificador áudio, poderá ser uma fonte de alimentação de laboratório ou outro tipo qualquer de fonte de alimentação. Portanto, a minha ideia é fazer o projeto das várias etapas da fonte, ok? Eu vou-me debruçar aqui mais sobre a parte da fonte linear, ok? Já vou falar aqui um bocadinho, porque é esta parte que, digamos assim, é o coração, digamos, da fonte e vai ser o mais importante, ok? Mas vou tentar, portanto, tornar o projeto o mais modular possível, ok? Para que as pessoas possam depois adaptar ao circuito que tem, à aplicação. Bom, então, a fonte vai ter uma estrutura deste género que temos aqui. Aqui temos, portanto, um transformador, um retificador. Atenção que eu vou mostrar aqui como se fosse uma fonte, portanto, single, portanto, positivo e ground. O projeto final vai ser uma fonte simétrica, mas aqui, para simplificar, vamos ter um esquema single, ok? Depois, mais para a frente, vamos passar à fonte simétrica, ok? Portanto, temos aqui o transformador, o retificador, o filtro, ok? Poderá ser com bobinas e condensadores ou só com condensadores. Esta parte aqui da fonte, muitos de vocês já têm lá um retificador em casa, um transformador, e poderão utilizar, ok? Que vai dar uma alimentação aqui para a fonte linear. Portanto, aqui é que nós vamos ter o nosso regulador linear, portanto, que vai receber uma tensão de entrada e vai ter outra tensão na saída. Portanto, pode ter, por exemplo, aqui 50 volts, depois pode variar a tensão de saída, sei lá, desde 1 volt até 45, depende aqui da montagem. E este é o ponto essencial, digamos assim, para o projeto, é a fonte linear. Isto sim vai ser uma fonte linear. Esta estrutura que está aqui, esta topologia, digamos assim, de fonte, não é uma fonte linear, ok? Ela adquire o nome de fonte linear devido a este bloco. Este bloco vai ser um bloco com um comportamento linear. Já sabemos, eu já passei em vários vídeos, o retificador a diodos com condensador é uma carga fortemente não linear. Existem aqui picos de corrente elevadíssimos, ok? Aqui na entrada. Picos de corrente elevadíssimos, assim. Algo deste género. Não é uma corrente que vai para o transformador, tem perdas, provoca ruídos, por exemplo, se for para um amplificador. Eu já tenho falado aí sobre isso. Eu estou a pensar, inclusive, desenvolver um filtro especial aqui, ou até mesmo um retificador diferente, ainda não sei. Em vez de ser um retificador comum, fazer aqui algo diferente. Mas isso será já numa segunda parte. Não será neste projeto da fonte. Basicamente, este projeto da fonte vai incidir aqui, sobre o regulador linear, ok? Ele vai receber aqui uma tensão de entrada e depois vamos ter aqui uma tensão na saída, temos o filtro e a carga. Portanto, esta parte é uma parte que provavelmente muitos de vós até já têm e vão querer utilizar. Bom, agora eu queria dar aqui uma introdução que é o seguinte. Fontes, pode gerar aqui já uma grande confusão como é que é feito este regulador, como é que estas coisas funcionam, porque depois aparece uma montagem já com um transistor e surge sempre aquela dúvida, não podia ser de outra maneira, quais é que são os princípios que estão por trás disto. Eu decidi falar aqui um bocadinho, ok? Bom, vou destapar aqui, estava aqui tapado para não distrair. Bom, nós podemos ter duas configurações, até posso tapar aqui esta parte que não interessa agora. Ok. Bom, tudo bem. Nós podemos ter duas configurações possíveis, ok? Podemos ter a configuração em modo corrente e a configuração em modo tensão. Bom, começando aqui para a configuração em modo corrente, o que nós vamos fazer aqui na configuração em modo corrente, nesta fonte,
Portanto, a fonte, eu não referi, mas a fonte vai ser um circuito realimentado. O que é que quer dizer com circuito realimentado? Existe algo que está a olhar para a saída da fonte, ok? Que está a olhar para a saída da fonte e atua na fonte para que esta tensão se mantenha no ponto que nós queremos, ok? Neste caso aqui, a carga e o filtro é atacado por uma fonte corrente, ok? Então, se eu variar esta resistência, por exemplo, se baixar a resistência, esta corrente tem que aumentar para que a tensão fique no mesmo sítio. E este amplificador que temos aqui seria o amplificador que fecharia o loop. Olharia para a tensão de saída, ok? E depois atuava na fonte corrente, aumentando ou diminuindo a corrente para que esta tensão se mantivesse constante. O mesmo se passa com o circuito em fonte de tensão, ok? Em fonte de tensão, o que é que nós temos? Vamos ter uma fonte de tensão controlada, ok? Ela tem uma impedância de saída também. Eu não referi, mas na fonte de corrente ideal esta impedância é infinita e na fonte de tensão ideal esta impedância é zero, não é? Portanto, temos aqui uma fonte controlada que nós vamos controlar com este operacionalzinho que eu agora coloquei aqui, que vai buscar informação à tensão de saída. Se a tensão de saída estiver a baixar, porque reparem uma coisa, vai haver uma queda de tensão na resistência interna aqui da fonte, ok? Então, quando eu vario esta carga, esta tensão muda. É preciso compensar, ok? Aumentar para compensar esta queda de tensão. Bom, em termos de circuitos, eu tenho aqui os circuitos. Podemos ver que, em termos de fonte corrente, reparem que os circuitos são muito parecidos. O de fonte de tensão e de fonte corrente. Mas, no de fonte corrente, o que nós controlamos é a corrente de base aqui deste transistor. Reparem que este é um PNP, este é um NPN. Okay? Este tem a saída no coletor, este tem a saída no emissor. A saída liga aqui no emissor. Aqui eu estou a controlar esta tensão, a tensão entre este ponto e este ponto, automaticamente eu estou a controlar a corrente de base. E com isso consigo controlar a corrente de coletor. Ok? Olhando para a tensão de saída, eu sei se preciso aumentar ou não a corrente de base. Este aqui é um circuito diferente. Este é um circuito tipo seguidor, uma montagem seguidor de emissor ou coletor comum. E aqui a tensão de saída é a tensão de entrada, ok? Menos a queda de tensão aqui do VBE. Portanto, daqui para aqui temos uma queda de tensão de VBE. Se pusermos aqui 1.4, estaremos na saída 0.7. Este sistema aqui, este sistema de fonte corrente, ele tem uma situação interessante que é, nós estamos a controlar a corrente. Se existir aqui um problema qualquer de curto-circuito, a corrente está controlada, ok? Aqui neste caso não. Por outro lado, existe aqui uma questão interessante que é se esta resistência for relativamente baixa, e deve ser, não é? Quando há aqui uma demanda de corrente, ok, vai haver aqui uma queda de tensão, mas depois o circuito realimenta. E não precisa de ser muito rápido, digamos assim. Neste caso, se houver aqui uma demanda de corrente e nós não injetarmos a corrente de imediato, a tensão vai cair, porque não há corrente. Neste caso, ok, há aqui um divisor resistivo, a tensão cai, tudo bem, mas não cai muito, mas neste caso pode cair muito. Portanto, a topologia que é mais utilizada, pelo menos que eu vejo, atenção, é esta topologia aqui e é esta que nós vamos seguir. Inclusive, eu tenho um motivo para seguir esta topologia, que já vou mostrar aí a seguir. Só um momentinho, vamos passar aqui para outra folha. Vamos tapar aqui. Ok. Bom, então, o circuito que vamos seguir vai ser um circuito deste género, ok? Este amplificador, por exemplo, eu tendo aqui uma tensão de 50 volts, este amplificador teria que ser um amplificador para 50 volts, não é? Que não é muito fácil de encontrar. Portanto, isto não vai ser um amplificador operacional para 50 volts. Poderia ser, ok? Temos inclusive alguns circuitos, sei lá,
TDA 2050, não sei. Podríamos usar uma coisa desse género, ok? Ou outro circuito integrado que permitisse ir a esses níveis de tensão e alimentá-lo diretamente aqui com os 50 volts. Mas à partida vai ser uma montagem feita aqui em transistores ou um mix, digamos assim, uma mistura de transistores e circuito integrado. Bom, outra coisa muito interessante e que eu passo já aqui neste vídeo é que este circuito, como eu falei, portanto ele tem uma determinada impedância de saída que estava aqui, ok? Mesmo que nós não tenhamos aqui a realimentação, esta tensão vai cair, mas não vai cair muito, ok? Para aquelas pessoas que querem fazer uma fonte e não estão preocupadas até que a tensão caia 1 volt, por exemplo, ou que possa depois ser ajustada novamente, uma ideia interessante e que podemos explorar aqui, inclusive poderia-se fazer uma placa desse circuito, ou seja, nós temos uma fonte de sinal de tensão, e temos uma resistência e um zener e estamos a colocar aqui uma tensão na base do transistor. Portanto, na saída vamos ter esta tensão menos 0,7 aproximadamente, atenção que isto não é bem assim, e depois aqui estamos a pedir uma corrente que pode ir até, por exemplo, 10 amperes, uma coisa do género. Isto funciona bem quando nós variamos a carga. Quando nós variamos a carga, esta tensão aqui, esta tensão cai um bocadinho. Porquê? Porque a corrente aumenta no transistor e o VBE vai aumentar. Aumentando o VBE, esta tensão cai. Se esta se mantiver constante, se esta aqui se mantiver constante, o VBE aumenta e esta cai um bocadinho, mas não vai cair muito. Pode cair, sei lá, 1 volt, por exemplo. Ok? Depende da situação em que o transistor se encontra. Por exemplo, se o transistor se encontrar sem corrente nenhuma, com um VBE de 0,5, por exemplo, quando nós puxarmos corrente, o VBE pode subir até 1, qualquer coisa volts. E aí pode cair mais até que 1 volt. Mas se eu já tiver até uma correntezinha de bias, ela não vai cair muito. E depois há outra situação, não é? Podemos ligar a carga. Se a carga até for uma carga que não tenha grande variação de corrente, podemos depois dar um ajustezinho aqui no zener e voltar a colocar a tensão. É um circuito muito simples, ok? Que dá para a maioria das aplicações, não é? Inclusive, este circuito não sendo realimentado, ok? Também tem uma vantagem. Por exemplo, se for um amplificador áudio, até poderia ser interessante, porque quando há uma queda de tensão, não vai haver aqui transitórios, porque o circuito realimentado, quando esta tensão aqui cair, ok, ele vai atuar para colocá-la novamente no sítio. Pode fazer uma coisa deste género, ok? Depois, quando desliga a carga, atenção, aqui a carga, portanto, houve uma demanda grande de corrente aqui. Ok, isto é a tensão de saída, portanto, houve uma demanda, a tensão caiu, mas depois recuperou. Quando a corrente volta a ser desligada, aqui a tensão sobe, ok? E isto, este tipo de fenómenos, estas frequências aqui, o amplificador pode, isto no caso de ser um amplificador áudio, se for uma fonte de laboratório não tem problema. No amplificador áudio, o amplificador vai ver estas perturbações e podem passar para a saída, não é? Portanto, para um amplificador áudio poderia ser melhor ter uma coisa deste género. A tensão de saída caiu, ok? E depois, quando deixou de haver corrente, voltou a subir. E reparem que aqui não temos fenómenos de alta frequência. Isso são questões... E um circuito destes poderia atender. E não está fora de questão. Por isso é que eu resolvi colocá-lo aqui. Outra maneira de... Porque nós podemos querer ter a fonte para um amplificador, mas também para o laboratório, é fazer com que este circuito seja lento o suficiente para não provocar este tipo de oscilações. E aí não vamos ter este erro. Claro que a fonte vai demorar algum tempo, portanto eu vou fazer aqui, a tensão de saída vai fazer isto e depois vai demorar algum tempo até estabilizar. Claro que aqui depois levava outra vez o fenómeno aqui, ela aqui subia, não é? Ela aqui subia, portanto vai ficar com os transitórios mais suavizados, não vai fazer estas coisas de alta frequência, ok? Bom, então vamos passar aqui para a próxima parte.
Eu não tenho mais folhas, esta será a última. Bom, o que acontece realmente aqui neste circuito, eu já falei ali um bocadinho, é quando a corrente varia, a tensão, portanto, cai e depois, quando tiramos a corrente, a tensão volta a subir. Porque temos uma relação entre a corrente e o VBE, entre o VBE e a corrente. Se nós ligarmos uma fonte de tensão diretamente entre base e emissor, nós podemos encontrar estas curvas, não é? Nos datasheets. Temos aqui a variação da corrente em função de VBE. Podemos ver que aqui a partir de um determinado ponto temos um declive elevado, o que significa que uma pequena variaçãozinha de VBE pode dar uma grande variação de corrente. Ou seja, quando a corrente variar na saída, o VBE não vai variar muito. Então esta tensão não vai cair muito. Ok? Circuitozinho simples, ainda vamos analisar. Do ponto de vista aqui do amplificador, deste amplificador, nós poderemos usar uma montagem deste género, que está aqui, ok? Com espelho de corrente, ok? E com fonte de corrente aqui em baixo também. Podemos usar uma montagem deste género, 50 volts, facilmente arranjamos transistores para fazer esta montagem aqui, ok? São transistores de sinal ou até mesmo transistores BD. Eu não falei nos componentes ainda. BD, 139, 140. Aqui na saída vamos apontar para transistores Darlington na saída. Bom, há uma série de opções que depois mais para a frente iremos ver. Ou então podemos ter aqui o mix, não é? O amplificador com mais e menos 15 e depois um circuito para elevar a tensão para os 50 volts. O nosso amplificador, na realidade, de tensão, não é? E pronto, basicamente é isto. Nós vamos começar por esta parte do regulador linear, ok? Este amplificadorzinho, eu ainda estou a decidir como é que vou fazer, toda transistores, ou com transistores integrados, até podem deixar alguns feedbacks, até podemos ter duas versões, vamos ver aí mais para a frente. Temos ainda esta solução, que eu estou a pensar, portanto, fazer uma solução desta também, que é uma solução muito simples e dá para muitas aplicações, e fazer uma plaquinha, inclusive, uma coisa pequenininha, deste sistema. E pronto, por hoje ficamos aqui. Para a próxima videoaula vamos falar, se calhar, aqui deste amplificador, ou dos transistores que vamos utilizar, ou das topologias. Deixem o vosso feedback relativamente aqui, se gostariam mais de estudar transistores ou com integrado e transistores. Também relativamente a esta fonte, se estão interessados ou não. Ok, amigos, um grande abraço, até à próxima.